Mais uma quarta-feira inusitada, né? Como sempre, as nossas quartas-feiras têm sido... Olha, antigamente nas quartas-feiras a gente namorava. Hoje em dia nós assistimos o podcast. Boa pedida. É, né? Isso é só cultura, é gente boa. E todas as entrevistas com pessoas que agregam muito, né? Porque a gente dialoga para avançar. A gente gosta de conversar com as pessoas, extrair o que tem de melhor, né? Semana passada foi sensacional, né? Um papo histórico, cultural, maravilhoso. Voltamos ao tempo, né? Eu já me vi quase dentro da barca Colón. A gente poderia ter explorado mais. Mas o tempo aqui... Eu vou falar com a direção do programa. Mas será que a direção consegue... O pessoal do YouTube pode dar um tempo a mais para nós, né? Nós vamos fazer um abaixo-assinado e nós vamos ter uma hora e meia de programa. Fazemos uma manifestação aí na Eu porta. e tu vamos se agarrar numa pilastra lá na frente da prefeitura. Mas não tem um aí que tá fazendo greve de fome lá em Brasília? Pois é, mas eu não tenho essa coragem, porque meia hora eu já tô com fome. Poxa vida. Viu? Já fosse lá no Cid Óticas e Relojoaria? Maravilhoso. O presente já comprou. Já está garantido. Adote um pinheiro, o pessoal de Jaraguá do Sul, né? Já comprou o anel. Tá guardado já. E eu já encomendei meu óculos. Não estou nem mais lendo agora, porque tá difícil. E as tuas informações de rede, como é que estão? Qual que rede? Tuas fotos, os teus documentos, tu tá. Aonde? Pois é, esse é um problema também que eu vou falar com o Gustavo, da Web House Soluções em Nuvens, que ele vai resolver todos os problemas da empresa. E esse negócio de servidor tem em casa, cai a luz, perca o servidor. Não, agora tudo em rede e a Web House te ajuda. E muito obrigado a esses dois parceiros, Ótica e Relojoaria Cid e Web House Soluções em Nuvens. E hoje, mais uma quarta-feira, não podia ser diferente. Recebo aqui com muito prazer um moço, um jovem, um garoto que conhece tudo e mais um pouco de economia, principalmente os meandros aqui da nossa economia tupiniquim joinvilense. Seja muito bem-vindo, Cláudio Letts, muito obrigado por ter aceitado o convite de vir bater um papo com a gente, dialogar para avançar a nossa cidade. Elton, boa tarde a todos vocês. Uma honra, um prazer estar aqui, aceitar o teu convite. Estou muito feliz em estar com vocês aqui. E, claro, você exagera sempre um pouco mais assim, ao meu respeito, mas eu estou um jovem de 70 anos. Olha só. 52 anos de profissão de jornalista, desde Curitiba, em 77, quando me formei, depois fui morar em São Paulo, fiquei vários anos lá, e desde 89, aqui em Joinville, na batalha aí cotidiana de prestar informação. O Cláudio Letts nasceu aonde? Se formou aonde? Tem família? Mora há quanto tempo em Joinville? Como é que é a tua vida, a tua história? O Cláudio Letts nasceu em Joinville em 1955, faz tempo. Aí estudou aqui até o segundo grau, foi fazer jornalismo na Federal do Paraná. Terminei o curso lá, fui morar em São Paulo e trabalhei lá na Diário Grande ABC em São Bernardo do Campo, depois na Agência Estado por vários anos, no Grupo Estado de São Paulo. E aí depois a minha vida lá se desestruturou pessoalmente, aí eu voltei para Joinville. Aí o Luiz Miniguim, que à época era o diretor de redação do jornal Notícias, soube que eu estava em Joinville de volta. Ele falou, poxa, não quer trabalhar conosco? Tal. Eu aceitei, vim, e estou aí de volta desde 89 no AN, depois o AN virou RBS virou NSC, em 2021 eu saí do grupo, depois de 32 anos de trabalho lá e 50 de profissão. E hoje eu escrevo para o Piara.net e para a Folha Metropolitana. E claro, tem outros projetos pessoais aí ainda, porque aos 70 a gente é jovem. Exatamente. É verdade. Exatamente. O Cláudio Letts, ele ficou muito conhecido em Joinville e no estado, graças a esse trabalho feito no Jornal Notícia, né?
são mais de 30 anos no Jornal Notícias. É um longo tempo. E escrevendo, e engraçado, eu acho que você passou por vários governos, né? Seja estadual, municipal e até brasileiro, né? E acompanhou muito a evolução, as distorções, os problemas e soluções econômicas do Brasil afora, né? Com certeza. Isso te deu uma bagagem muito grande que hoje ele fala numa palestra 2 horas, 2h20 e todo mundo continua ouvindo. Semana passada tu ficasse 2 horas Foi uma palestra. na terça-feira, na Unisociesc, no curso de jornalismo. A professora Sayonara me convidou. Eu fui lá, foi um papo bem agradável com os alunos. E é uma coisa curiosa, porque ela foi minha aluna no curso de jornalismo do ILUSC quando eu dei aula. E hoje ela é professora da concorrência, digamos assim, né? E me convidou para bater um papo com os alunos dela. Isso Foi divertido. Isso é gratificante, né? Foi muito gostoso. Ô Cláudio, e você, bom, eu sei, né? Mas tem muita gente jovem na internet que não sabe Claro. que você escrevia um determinado segmento. Então conta para nós esse segmento e o porquê que você se tornou jornalista, como é que você foi parar nesse segmento? Uhum. É assim, quando a gente se forma, obviamente, em qualquer área do conhecimento, você é um generalista. Depois, dentro das possibilidades ou dos interesses, você seleciona uma área específica de atuação. Eu terminei jornalismo em Curitiba, fui trabalhar em São Paulo e, na época, você tem que fazer um pouco de tudo, vai fazer o famoso geral. Mas eu tinha já uma identificação muito grande com economia e com política. Sempre li muito, sempre gostava de ler muito. E, na época, eu percebi que, mesmo em São Paulo, não havia muitos profissionais dedicados à área de economia e negócios. O que havia? Isso era em 77, quando eu fui para lá. Uhum. Era a revista Exame, o Estadão, a Folha, alguns colunistas já super experientes e competentes que didatizaram, digamos assim, o economês, que foi o Jumir Betti na Folha e o Celso Ming no Estadão, e pouco mais do que isso, né, na verdade, no jornalismo econômico diário. Não era uma preocupação dos grandes veículos. Os veículos se interessavam por política e esporte e cultura, que hoje é uma área totalmente abandonada. Mas política e esporte era dominante nos grandes jornais, em todos os jornais. Aí, aos poucos, a própria situação econômica do país e a realidade da população fez com que os veículos percebessem que havia uma lacuna, um espaço em aberto a ser preenchido com informação de negócios e de economia. Especialmente a partir do começo dos anos 80, quando 81, 83, houve a Grande Depressão, a crise econômica, a inflação gigantesca, a quebradeira de todo mundo. Então, e aí a população precisava ser informada e, principalmente, esclarecida. Tentar traduzir a linguagem dos negócios, ou do economês, da econometria, dos dados matemáticos, da economia, para o mundo real do dia a dia das pessoas. E foi isso que alguns precursores fizeram, e as equipes, aos poucos, a equipe dos jornais, foram aos poucos se montando, mais gente, fazendo um trabalho um pouco mais aprofundado. Foi ali que surgiu o meu interesse também por essa área. E aí, quando eu percebi essa possibilidade de um campo não vazio, mas a ser explorado, eu percebi uma necessidade grande de ter mais conhecimentos. Porque, embora eu lesse, eu não sou economista por formação. Sou um jornalista e se especializou em economia, mas eu não fiz o curso de economia. Então, eu li muito sobre economia e muito sobre matemática financeira, coisas assim que eram relevantes para entender o mundo. E aí, em 81, eu decidi fazer o curso de comércio exterior em São Paulo. Era o segundo curso de comércio exterior do Brasil à época. A época era a Faculdade de São Judas Tadeu, que é não sei precisar o período, talvez há uns 10 anos. A Anima
comprou, como também comprou a Unisociesc aqui Uhum. mais recentemente. E aí fazer o curso de comércio exterior me ajudou a compreender muito mais as relações internacionais dos negócios, da interrelação de câmbio com o comércio exterior e todas essas variáveis. Me deu mais cultura geral da área de comércio internacional, que era o que eu sentia falta para poder fazer entrevistas consistentes. Afinal de contas, eu estava no Centro Econômico da América Latina. Uhum. Quer dizer, e no Estadão. Então, na Agência Estado, na economia, você não entrevista um cara que não sabe. Ah, sim. O entrevistado sabe mais do que você, ou tanto quanto, no mínimo. No mínimo. Então, você não pode ir despreparado para uma entrevista. Foi o que eu quis transmitir para os alunos da Unisociesc essa semana passada. Então, você não pode ir para uma entrevista sem saber o que você vai perguntar. Uhum. E não pode ter só 2 perguntas prontas. Você tem que ter uma cabeça, várias delas, que se a conversa fugir do ponto que você pensou, ela se direcionar para outras áreas, você ter capacidade de responder e pensar a respeito. Então, aos poucos, a bagagem profissional, a experiência, a interlocução com colegas mais vividos, e o próprio trabalho, né, como qualquer atividade, você fica mais maduro, né? E vai aprendendo a fazer melhor. Essa é a lógica. Eu acho que esse é o grande lance do jornalista, né? É ele saber ser multifacetados, porque numa entrevista você até tem vou conduzir por esse caminho. Daqui a pouco o próprio entrevistado já sai pela tangente e se tu não tiver preparado para trazer ele para tua linha de raciocínio, exatamente, não tem jeito. E o bom jornalista é aquele que é bom no improviso. E aí é assim, você precisa ter curiosidade, portanto, ter interesse em múltiplas coisas, estar atento ao que acontece na cidade, na rua. Há muitas pautas, não em São Paulo, mas aqui especialmente em Joinville, muitas pautas andando de ônibus. As conversas informais das pessoas, num restaurante comendo uma pizza, porque à medida que as pessoas iam me conhecendo, isso iria diminuindo. Mas enquanto não sabiam exatamente quem eu era jornalista, tal, às vezes na conversa do lado surgia um papo interessantíssimo, que, opa, isso aqui pode me interessar adiante. Isso me dá, então, pode gerar matéria. Então, curiosidade, cultura geral, que é uma coisa fundamental. Ter leitura, ter conhecimento variado para você poder tratar de temas simultâneos, ou tanto quanto simultâneos e imprevisíveis ao decorrer da conversa que você vai tendo. Então, eu sempre gostei de política, sempre gostei de leitura, sempre gostei de economia e fui me aprofundando nos temas. Essa é a origem do meu trabalho que depois desenvolvemos aqui em Joinville. Isso quando tu vem de São Paulo, já vamos trazendo para a nossa quermesse, né? Quando você vem de São Paulo, você vem para trabalhar com economia no Jornal Notícia? Não, eu vim para trabalhar na política. Fazia geral e fazia política. Entendi. Porque não havia economia, jornalismo econômico aqui. Isso era 1989. Certo. Não existia isso. Aí foi engraçado, porque eu insisti um bocadinho para fazer. Poder fazer uma coluna de economia e negócios, como tem nos grandes jornais e tal. Não, aqui não dá, não tem informação, o empresariado é muito retraído, não vai querer passar nada, é complicado aqui. Isso não vai vender? Não é nem por isso, é porque achava que não ia dar conteúdo. Entendi. Entendeu? Não ia dar conteúdo. Não ia ter informação para passar. Então ia ficar no vazio. É uma opinião mais ou menos geral na época. Certo. Aí eu comentei isso com a Estela Benetti, uma grande colega, baita profissional do Diário Catarinense. Ela trabalhava na sucursal do Diário aqui, e eu na Notícia. Então a gente cobria pautas muito parecidas, em política, inclusive. Porque ela e eram concorrentes. Sim, mas muito amigos, sempre fomos. Então ela na sucursal do Diário, eu no AN, se encontrava com bastante frequência. Eram grupos reduzidos de profissionais em cada área, então era normal.
Até que eu falei uma ocasião para ela, Estela, pô, fazer pauta é legal, vamos fazer pauta de economia, vamos escrever matéria, muito bom. Mas eu estou querendo algo mais pessoal, algo que não dependa tanto de um editor me dizer faz isso aqui quando eu tenho outras ideias. Né? E beleza. Ela, conversamos mais um pouco. Eu levei o assunto para a direção do AN. E não é hora, tal. E esta ela fez. Ela levou para o diário. Na época o Felber, depois que casou com ela, inclusive, era o diretor de redação do diário. E ele abraçou a ideia, vamos fazer. Aí ela começou. Ela começou em... Não foi isso? Foi em outubro de 89. Aí chegou abril de 90, abril de 90. Aí o Mindiguinho falou, vamos fazer a coluna semana que vem? Eu falei, mas Mindiguinho, eu pedi isso faz mais de meio ano, um longo tempo. Eles falaram que nunca dava. Não, mas agora nós vamos. Ah, a Estelinha fez o diário, agora nós vamos. Então nós vamos. Então nós vamos. Abriu o caminho, eles entenderam lá de que era uma oportunidade que poderia dar alguma liga e tal. E deu, né? E deu. Aí começamos, foi engraçado, porque nós começamos de uma semana para outra, quando, obviamente, eu não tinha costurado as fontes para uma coluna, as fontes eram para matérias do dia a dia. Sim. Né? E ainda dividindo política com economia depois. Então, tá bom, eu vou fazer, que seja daqui uma semana. Aí chegou no dia anterior à estreia, como agora, estamos de tarde, o jornal na época, obviamente, impresso, no dia seguinte ia rodar, né, rodar de madrugada para ser distribuído no dia seguinte. Era 5 da tarde e nós não tínhamos o título, o nome da coluna. Ave Maria. Aí conversa daqui na redação, conversa daqui, que nome que vai sair aí? Aí um falou mercado, outro falou outra coisa, aí de repente alguém falou livre mercado. Eu falei, esse é o nome. Porque tinha outras alternativas. Sim. Mas nem eu gostava de nada, outros editores também não gostavam de nada. E o tempo estava correndo, era 5 da tarde, no outro dia tinha que ter um nome. A coluna pronta, só faltava o nome. Faltava só o nome. Meu Deus. E rolou. E rolou por vários anos com esse nome, até que um pouco depois, um tempo depois, não sei mais precisar quando, ela se tornou Coluna Letts, lá do Letts. O nome eu assumi o nome da coluna. Como a maior parte dos colunistas já estavam fazendo. Sim. E aí, de lá para cá, evidentemente, aí, várias histórias que a gente pode contar várias delas. Tem muitas. Mas essa tua volta para Joinville, você já vem como jornalista. Sim. E vem para falar sobre política. Como é que tu é recebido? Sendo que a gente está nos anos 80, né? Fim dos anos 80, onde a gente está saindo aí de uma ditadura, onde falar de política é um tema meio delicado. Como é que tu se integra a esse processo? Para isso acontecer, de novo, você precisa ter uma ambiência, uma cidade. Eu sou de Joinville. Sim. Eu conheço Joinville desde sempre. Sim. Então não era nenhuma surpresa para mim os personagens da cena política da época. Porque eu acho que tu, enquanto São Paulo, tu estava lá, mas não perdia a ligação, não perdia né? o contato aqui, a família inteira daqui, vinha férias para cá. Eu sempre me mantinha atualizado com o que estava acontecendo aqui. Esse é um ponto importante. E além disso, obviamente, eu sabia quem era quem na política local, estadual, acompanhava tudo. Então, me integrar a eles como jornalista para fazer parte do script, digamos assim, eu como perguntador, eles como entrevistados, estava tudo certo. Eu não me apertei por conta dessa situação. A situação é, quem é esse cara que está chegando aqui? Isso me aconteceu. Entende? Porque, claro, novo na cidade, embora eu não fosse novo na cidade. Mas isso, novo dentro do quadro como profissional. Do quadro como profissional. E por isso eu paguei um pedágio,
digamos assim, propositalmente, eu fiz, porque senão não ia conseguir escalar como eu escalei profissionalmente na cidade e no estado. Eu, toda segunda-feira, eu ia na CIG para as reuniões semanais do Conselho Deliberativo. Eu me encontrei várias vezes contigo lá. Então, eu fui todas as segundas-feiras, à tarde. Era das 6h30, acabava às 8h. No outro dia, naquele tempo, não tinha a pressão de escrever para o dia, então nem me pediam isso. Eu saía da reunião, ia para casa, na terça-feira de manhã eu escrevia a coluna que saía na quarta, sobre a reunião da segunda noite. Isso era assim no começo. E isso acontece durante muito tempo. Então, aos poucos, o pessoal, os empresários se habituaram à ideia de eu estar lá. Né? Mesmo às vezes, eles, talvez o assunto hoje não devesse ser tratado tão publicamente como jornalista. Foi tudo certo, porque também é uma questão de responsabilidade, esse é um elemento fundamental da atividade jornalística. Você não vai inventar nada. Você não vai criar um fato que não aconteceu. Você vai contar uma história e guardar para si aquelas que eventualmente poderão ser contadas adiante. É do jogo, porque você não pode queimar a fonte na largada. Também não é possível isso. Sim. Se você fizer isso, qualquer profissional da comunicação sabe. Se fizer isso na largada, está morto como profissional para aquelas fontes. E como eu falei para os alunos da Unisociesc, as fontes se conversam. Como? Quem é esse cara? Como é que ele age? Esse cara é sério? Lógico. Né? Eu vi gente que saiu sem condições de trabalhar em Joinville. Que veio, mas não teve condições de ficar porque não conseguiu ficar. Razões pessoais, profissionais, não importa. Né? Mas, assim, aí é necessário você ter a postura adequada para o trabalho que você está desenvolvendo. Não vai omitir nada, mas você não vai contar mais do que é. E como eu tinha um texto que era ok, então eu contava as historinhas como elas eram, sem distorcer, sem sacanagem. Eu fui ganhando credibilidade para poder seguir. Isso é um elemento essencial do jornalista. Você pode ter uma carreira brilhante, mas se você matar a credibilidade, tchau, você vai embora. Construir 10 anos de trabalho para você perder em 3 entrevistas mal conduzidas ou com fatos que são desmentidos no dia seguinte, você está morto na profissão. Acabou o teu trabalho. Tem muitas histórias assim. Então, falando em histórias, então vamos a elas, né? O que nós temos de pitoresco, né? Voltando um pouquinho lá atrás, quando você vem falar de política, você pega a época do Pedro Ivo Campos. Eu pego a época um pouco depois, para contextualizar um pouco. Eu peguei a eleição do Lula daqui. Do Luiz Gomes, que ganha do Zé Carlos Vieira, né? Exato, do Zé Carlos Vieira. Que era o vice-prefeito na época do Witt Freita, né? E depois eu pego a eleição do Freita contra o Luiz Henrique. Que é onde a única eleição derrota da história da a única derrota do Luiz Henrique na história dele. E ali foi por 1%, 1,2%. É uma eleição apertadíssima que se decidiu na boca de urna, no momento final, na pressão total. Teve um episódio muito curioso sobre isso, foi na igreja do Iririú, e era uma decisão do segundo turno. Quinta-feira à noite, não lembro mais agora, foi quinta-feira à noite, acho. E a Estela do Diário também estava lá, cobrindo. E eu estava pela notícia, a Estela de Menete pelo DC. E era o último comício do Witt Freita. Aí acabou a fala, tal, gravador, tá? Porque política, eleição, apesar da você tinha que gravar. Claro. Porque senão depois eu não falei isso. Isso. E aquele episódio foi muito curioso, porque o Freita me xingou, me reclamou do meu trabalho, não sei o quê. Porque ele achava, depois eu vou explicar por quê, ele achava, do jeito dele, que é um cara
super sério, competente pra caramba, ele achava que talvez o AN não tenha feito uma cobertura do jeito que ele queria. Sim. Uhum. Mas como a gente cobria os dois lados certinho e tal, não tinha ninguém reclamar. Uhum. E naquele episódio à noite ali, ele reclamou de mim. E o José Carlos Vieira era o chefe da campanha dele. Sim, coordenador Coordenador da da campanha. Exato, esse é o nome. Coordenador da campanha. Aí veio lá, pelo amor de Deus, não briga aí não, não sei o quê. Tá? Aí o sindicato, o jornalista SOP, pediu para publicar uma nota em minha defesa, retratação do candidato. É uma loucura aquele fim de semana. E acabou a eleição, fui cobrir o resultado, ganhou e está tudo certo. Tudo na boa. Depois o Frater veio, pois não. O Poleto fez um trabalho sério, um trabalho de cabeça quente. É normal, né? É do jogo. É do jogo. Mas eu me lembro, não sei se tu pegou essa passagem, uma eleição antes, onde o Lula ganha a eleição, o Luiz Gomes ganha a eleição, e nós passávamos por um problema sério de inflação. Tá? Era o Sarney o candidato a presidente, era o presidente do José Sarney, e o MDB tinha um candidato aqui, né? E o Luiz Fraita do PDS, que era a oposição. O PDS veio oriundo da Arena e o MDB do próprio MDB. Então tinha essa briga muito forte entre PDS e entre Arena e MDB ainda, né? Representado pelo PDS, PFL e tudo mais. Eu me lembro, eu era muito pequenininho, né? Mas as pessoas mais velhas me contam que houve uma cena hilária onde foi que o Luiz Gomes ganhou a eleição, onde ele pegou um carrinho de supermercado e acabou destruindo com o José Sarney nesse supermercado. Você lembra dessa? Sim, esse foi, mas não foi uma vez só. Isso foi meio no fim da campanha. Porque ele entendeu que o problema do povo era um problema de sobrevivência, de inflação gigantesca, de crise. Não tinha os empregos que tem hoje em Joinville, a cidade era bem menor, então muita gente se conhecia. Então, fazer política, eleições em cidades menores é diferente de fazer política, eleições numa cidade do tamanho de Joinville hoje. Então, naquela época, eram mais ou menos as coisas tanto quanto possível delineadas. Você sabia, entre aspas, que mais ou menos o lado daqui tinha um jeito de pensar e de votar. O lado daqui, geograficamente falando, tinha uma ideia para esse candidato aqui. E tinham, claro, um grupo que não tinha definições e que ia buscar o voto na reta final. E foi isso que o Lula daqui, o Luiz Gomes, fez naquele momento. Ele entendeu que precisava construir uma eleição a partir do indeciso. Porque o voto da mais direita, digamos assim... Da Zona Norte ele estava garantido. Uma grande parte, E a da Zona Sul era MDB. Digamos assim, grosseiramente falando, de maneira bem simplificada, era mais ou menos isso. Né? Ele precisava pegar o voto jovem, que não tinha partido para nada, e tinha que pegar também o voto daquele que não se interessava em política. Quando você tem que pegar o voto de alguém que não se interessa por política, você tem que ir na alma do cara. E no coraçãozinho do cara significa você entender e interpretar o sonho, o desespero do cidadão. Então, o que ele fez? Ele buscou essa representação da comida no carrinho do supermercado, para dizer, com esses governos que estão aí, não fica legal. Não dá. Venha para mim. E a outra, que era um apelo popular gigantesco e que não aconteceu como se gostaria à época, foram os chamados chalulas. E a limpeza do Rio Cachoeira, né? Sim, mas isso foi folclórico. Mas ok, mas as chalulas eram uma política habitacional pensada para fazer as pessoas se integrarem à sociedade numa época que Joinville estava no seu primeiro grande momento de migração, mas não tinha de morar.
Aí tinha que morar aonde? Morar no mangue. Não tinha habitação popular, não existia isso. Nem se pensava à época isso. Então, ele criou o famoso Chalula, programa habitacional lá, e na área do mangue, do Boa Vista, dos Pinheiros, onde a coisa ficou dramática do ponto de vista de saúde pública, precisava saneamento, saúde, moradia minimamente digna, e isso tudo foi muito complicado. O mercado que ele usou foi o Odivan ou Riachuelo? Olha, o mercado que ele usou, acho que foi o Odivan. O Odivan, de 9 de março. Isso. Era no centro. São O Riachuelo histórias. era da família Mendes, aí da Vanessa, hoje que é neta Isso. do ex-fundador do falecido. São histórias pitorescas. Tem muita né? história. Ô, Letts, e vamos buscar para a nossa atualidade, né? Como é que tu está vendo aí em relações, vamos falar de economia, não política, Certo. tá? Governo Adriano, governo Jorginho Melo e governo Luiz Inácio Lula da Silva. Como é que faz um panorama na tua visão de economia? Como é que tá esses três governos aí? Vamos começar pelo... Bom, vamos começar de cima para baixo. Começar do governo federal, que tem dados positivos e tem problemas grandes. Os dados positivos, ele está numa conjuntura de pleno emprego, onde você pode discutir o valor do salário. Isso é uma outra questão que, se der tempo, a gente tem muita coisa para anotar aqui. Mas, assim, a rigor, do centro-sul, Minas Gerais para baixo, qualquer estado, qualquer setor, está todo mundo desesperado procurando gente para trabalhar porque não tem quem encontrar. Ou está todo mundo empregado, ou tem gente trocando de emprego para receber mais R$300 porque tem uma oferta do lado. Isso é uma realidade prática do dia a dia já faz uns 2 anos para cá, pelo menos, para mais. Tem um problema grande que a inflação está retornando. Vou dizer, a inflação é 5% ao ano e eu vivi a inflação de 80% ao ano no pico da inflação, quando morreu a moeda e se criou tudo lá no velho passado. Mas, mas 5% ao ano é uma estatística, tá? É uma média ponderada a partir de um cálculo econométrico, tal, que em economia a gente estuda, para formalizar um número ao final de 30 dias. Mas que não reflete isso no supermercado. Reflete, mas tem um dado. A inflação é pessoal. Acho que mostrei isso em outra fala onde eu argumentava, numa conversa ano passado. A minha inflação é diferente da tua, de qualquer pessoa que esteja aqui em outro lugar. Porque o que eu compro não é o que você compra. Se você tem um filho pequeno, você vai comprar fralda, mamadeira, mais leite, sei lá, os itens necessários para compor a alimentação e a subsistência e a vida pessoal, a vida familiar daquele núcleo. Se você mora sozinho, tem outro tipo de gasto. Você vai viajar um pouco mais, você vai num teatro, sei lá, tem outro tipo de padrão de vida ou de estilo de comportamento. E assim vai mudando de pessoa para pessoa, de família para família, de lugar para lugar. Então, a inflação é uma média de um conjunto social. Inflação de Joinville, se houvesse essa medida, em um tempo a Univille fazia, é diferente da média estadual, nacional. É semelhante, porque não vai variar tanto, mas é diferente. Então, a inflação preocupa muito mais aos pobres do que a classe média alta e os ricos. Por quê? Porque a inflação está dada mais em alimentos, especialmente. E o pobre depende de alimento para viver. Vamos lá, a média da renda em Joinville é mais ou menos R$3.400 hoje. Mais ou menos R$3.400. Se você considerar que a maioria não tem casa própria, vive de aluguel. Rapidamente pensando, o aluguel custa R$1.200 por mês. Um chute para baixo. Tá? Qualquer lugar mais afastado, nos bairros mais periféricos, custa R$1.000 para começar.
Não existe menos que isso na cidade. Não tem. Exatamente. Não tem. Então, se você ganha 3.400, você tem que alimentar 4 pessoas, você, sua mulher e mais 2 filhos, por hipótese, você tem 2.400 por restante. O que você vai fazer com isso? Tem que pagar água, pagar a luz, não vai abandonar o celular. Comunicação, né? Sim, inevitável para a vida hoje. Portanto, vai sobrar pouco para o restante dos gastos. Aí você tem que priorizar e selecionar o que você vai fazer. Então, digamos, a inflação de 5% para quem ganha 15 mil, ela vai bater em outros itens que não tem a sua preocupação. Ela vai conseguir continuar comprando a picanha. Uhum. O cara ganha 3.400 com 4 pessoas na família, não vai comprar picanha. Então, eu estou querendo mostrar no exemplo extremo que é uma diferenciação do padrão de consumo e do tipo de consumo. Exato. Tá? Então, a inflação é um dado relevante, especialmente para os mais pobres. E a população brasileira não é exatamente uma população rica. Há uma distorção muito grande, com desníveis gigantescos de desigualdade de renda abissal, onde muito poucos dominam muito e a maioria tem muito pouco. Isso é conhecido e não precisamos nos ater a esse ponto aqui em detalhamento. A inflação é um ponto-chave que precisa ser administrado pelo governo federal. A população, o emprego está em alta e isso é muito bom. O emprego em alta faz com que a massa salarial, o conjunto da população, procure consumir mais. Porque na soma das rendas ou dos salários, provoca um aumento de renda geral, ok? Se tem mais gente ganhando R$3.500 por mês, o aumento do consumo no supermercado, onde for, é maior. O dinheiro está girando, né? Exatamente esse o ponto. Se o dinheiro está girando, e a população no conjunto comprando mais, significa que, por que eu, comerciante, vou baixar o preço? Se tem 2 comprando pelo o meu produto aqui, antes só tinha 1. Tem mais 1 comprando pelo mesmo valor. Então, eu não vou baixar meu preço. Esse é um ponto essencial. Como faz reduzir a inflação se o consumo e o potencial de consumo está em alta? Aumentando os juros. Por isso, a inflação, os juros e câmbio é o tripé básico de qualquer estudo em macroeconomia. São 3 elementos associados, totalmente interligados. Juros, câmbio e inflação. Quando a inflação dispara, você tem alguns elementos do ponto de vista de política macroeconômica do Banco Central, para tentar controlar e segurar um pouco a alta dos preços. Um deles é você aumentar os juros, porque todos os financiamentos e itens de bens de consumo semiduráveis e duráveis vão estar precificados com juros mais elevados nas lojas. Ok? Então vamos lá. Uma geladeira que custava 100 por mês, 200 por mês, né? Se o juro subiu, ele vai aumentar um pouquinho o valor, porque ele também está financiando o seu negócio com o banco. A não ser que o cara tenha tanto dinheiro, seja as grandes redes varejistas, Casa Bahia, Ponto Frio, a mesma rede, ou outras aí tal, que tenham recursos próprios e não dependam de banco para financiar o seu próprio negócio. Aí é outro jogo. Mas, de todo modo, com os juros em alta, o consumidor vai pagar mais na ponta. Porque se o meu produto custa, eu comerciante, eu vendo uma geladeira por R$3.000. Se eu aumentou o juro para mim, eu vou repassar para o consumidor. Claro. Na hora que eu repasso para o consumidor, aquelas, vamos lá, 10 prestações de 300, sem juros. É mentira matemática. Porque o juro já está embutido no valor. Uhum. Aí eu pergunto para o lojista, eles ficam loucos, minha mulher fica braba comigo. Tá bom, se eu pagar em 4 vezes, quanto é? É 750 vezes 4. Não. Não pode ser. Por que não pode ser, Lógico? Porque em 10 vezes o juro é X. Estou pagando 300 por mês. Tá? Se eu pago 750 vezes 4, o juro embutido no negócio tem que X menos Y. Tem que ser menor. Por uma razão simples,
eu, cliente, estou antecipando dinheiro para a loja. Uhum. A loja me fazia em 10 vezes. Ela me faz em 4. Ou ela me faz à vista. À vista e a prazo, o valor não deve ser o mesmo. Mas hoje a prática é a mesma. Por isso que, tanto quanto possível, controlando os gastos do mês a mês nos prazos, eu não compro à vista. Evidentemente que você não deve se endividar com 20 itens em 20 vezes. Aí quando vai chegar no 8º mês, você não paga nenhum. Porque você fez compras em excesso, tudo parcelado, achando que um dia não vai pagar. Claro que vai pagar. Isso é proibido fazer, não pode. Já é estelionato. Não, porque aí é burrice tua. É burrice tua você fazer compras em excesso, parceladas, porque o teu salário vai ficar aquele limitado. Você vai ficar sempre só pagando prestação? Também não é. Tem que ter dinheiro para reserva, para investimento. Isso é educação financeira. É o que falta nas escolas, né? Falta nas escolas e falta na prática das pessoas. Eu quero aproveitar o ensejo aí da conversa. Diga. E quero ver contigo, dentro desses anos que você tem aí como jornalista, contribuidor aí com informações precisas, qual foi o momento mais difícil da economia do Brasil nesses anos que você teve que fazer uma nota no jornal? Você fala em termos de história econômica, o que foi mais complexo acompanhar? Exatamente. Foi as crises de 81, 84, quando o mundo desabou, estava bem no começo de carreira. Né? Ali foi muito, muito difícil. O Brasil inteiro entrou em depressão, uma recessão gigantesca. Então você não sabia nem para onde olhar, você tinha que controlar o teu bolso, era uma situação dramática. E depois teve o momento Collor. Os 2 momentos mais críticos. Porque quando o Collor também foi muito dramático. O Collor congelou tudo, de uma noite por outro dia, e te deu 25 mil cruzeiros para você administrar ao longo do mês. Só que, como bateu o desespero em todo mundo, você fazia o quê? Você ia às 8 da manhã no supermercado. Na época eu morava em São Paulo, ainda finalizando São Paulo. Não, isso foi antes. Não, foi no tempo do Sarney, 86. Essa do Sarney, o pessoal ia no mercado. 86, no tempo do Sarney, desculpa aí. 86. Às 8 da manhã você ia no supermercado e comprava tudo que você podia no 5º dia útil quando você ganhava o salário. Porque se você deixasse para comprar no 5º dia útil, de tarde, estava peco. Era outro valor, completamente outro. Se fosse no dia 6, já perdia 15% do valor em um dia. Meu Deus. Era um terror. Então, os supermercados estavam hiperlotados na entrada no 5º dia útil de cada mês. Aí depois ele estancou tudo ali e morreu. Porque aí não tinha mais como administrar a situação e acabou indo para contenção do zero, aquela situação dramática que viu o país. Em 90, foi quando o Collor congelou tudo. E aí ninguém sabia o que fazer. Eu lembro da Lília Vitfib na TV, no Jornal da Globo, à 00:30, desesperada, porque ela, como grande, ela devia ter sabido antes, ela não sabia, ela foi pega de surpresa, certamente tinha lá uma pequena fortuna aplicada, né? E de repente, não, você tem 25 mil cruzeiros por mês para você usar e ponto. O resto é tudo do governo. Tudo preso por 180, não, por 18 meses. Meu Deus. 1 ano e meio, dinheiro retido nos bancos, não vai perder o dinheiro. Só que não pode usar o dinheiro. 1 ano e meio era proibido usar o dinheiro. Muita gente quebrou, né? Quebrou, muita gente se matou. Se matou. Pensa, o pessoal que tinha jogado as suas economias na compra de uma casa própria. Financiar. Meu Deus. De repente o dinheiro não existiu mais. Você já pensou? E teve gente que se matou, eu conheço gente que se matou. Se matou, desesperado, porque a vida mudou de um dia para outro e não aguentaram a pressão.
Ô, Cláudio, e aí, voltando, né? A gente fez agora essa volta, Sim. volta ao passado, Ah. vamos voltar ao futuro. Falando dos governos, né? Como é que Desculpa o Estado, o governo Jorginho, o que tu analisa? Porque existe uma guerra do ICMS, essa nova lei que estão querendo implantar no Brasil vai afetar Santa Catarina, e o que isso pode dar de respingar no município? Para a gente fechar, até porque o nosso tempo já está se esgotando. Nós temos, sim, uma reforma tributária vai virar ano que vem. Eu acho que é disso que você está falando. Isso. 2026 em diante, a prática de 2027 até 2032, em 33 ela entra definitivamente em vigor com todas as suas variações. Até lá nós estamos tranquilos? Até lá nós temos que passar por uma transição que começa em 2026. Então, quer dizer, o próximo governo, então. Próximo governo. Próximo governo. 20, não, 26 ainda. 26 já começa a transição. A transição. Então, o próximo governo inicia a transição. Isso. Se o Jorginho for reeleito, ele vai continuar a fazer essa transição até... O governo federal. É a reforma tributária sim, nacional. tudo bem, mas eu tô falando vai ter reflexos aqui. Isso, Sim. Isso que eu tô... O que acontece? Os estados e os municípios, eles vão perder receita com a reforma tributária, principalmente os estados industrializados. Que é o nosso caso. Nosso caso. São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vão perder dinheiro porque a tributação vai ser no destino. Hoje ela é na origem da produção. Hoje a tributação é toda, grande parte dela, tributos são cobrados dos fabricantes, das indústrias. Tá? Depois vem cadeia, claro, toda a cadeia de formação de preços. E a partir da reforma tributária, finalizando em 2032, em vigor total em 2033, ela vai fazer a cobrança dos tributos no destino, no consumo. Isso para quem está nos assistindo... Os estados mais pobres... Mas para quem está nos assistindo, imagina, nós vou pegar um exemplo das torneiras do Col. Nós fabricamos a torneira em Joinville e vendemos para Maceió. Certo. Né? Sai de Joinville e vai para Maceió. O imposto vai ser pago lá em Maceió. Vai, pelo consumidor. E aí a alíquota do imposto fica lá. Fica lá. Então vai haver uma redistribuição de renda da parte da tributação para os estados mais pobres. Então, os estados industrializados vão perder receita. Por isso que a matriz econômica de estados como do Sudeste para baixo precisa ser repensada. Ainda falei semana atrasada, 3 semanas atrás, com o secretário Paulo Bornhausen. Santa Catarina precisa ter uma política diferente para atrair negócios que não dependam apenas de indústria. Serviços precisa crescer. Prestação de serviços precisa crescer, como é normal em civilizações mais adiantadas. A indústria vai ser toda robotizada, ou grande parte robotizada. Então, mão de obra da indústria daqui a uma década vai ser muito pouca. Então, precisa mudar a forma de pensar e de como fazer negócios, porque senão, na geração do meu neto, aqui vai ter efeitos negativos importantes. Então, quer dizer que o grande desafio para o gestor público, estadual, municipal, está nesse sentido de procurar maneiras para driblar esta perda de arrecadação. Porque isso é uma questão sine qua non, não vai acontecer. Vai acontecer. Então, até lá, por isso que é o período de transição, né? Nós vamos ter que caminhar sobre as águas para transformar a nossa matriz energética financeira para adotar uma que realmente supra essas necessidades que nós vamos perder. Nós vamos ter que caminhar para as áreas de polos de saúde, negócios que hoje não são muito visíveis aqui. Quando você enxerga Joinville, você enxerga o que como negócio?
as grandes indústrias, Sim. já consolidadas desde os anos 70. O Perini Business Park nasceu em 1995 e está aí como o maior polo multissetorial de negócios do país. E, eventualmente, alguma outra coisa. O que é destaque fora das indústrias de Joinville? O Sadalamin. Ah, sim. Ok? Ok. Algo mais? Muito raro. Você precisa fazer um esforço para pensar. Talvez ProRim? Ok, também. Mas, assim, é a área de tecnologia, que surgiu há uns 15 anos aqui e está se fortalecendo, que é uma área essencial. Então, nós vamos ter que migrar para áreas que hoje não são visíveis, que não estão olho nu. Turismo, que Joinville nunca explorou, nunca explorou. Nós estamos do lado da Via Vitória. Pensa fazer um turismo legal, São Francisco do Sul, Campo Alegre e Joinville. Integrado, tudo juntinho. Nunca foi feito. Tem ideias, mas não acontecem. E por que não acontece? Porque falta união. Na verdade, na minha avaliação, não acontece porque a gente dorme em berço esplêndido. Até então, a industrialização supre todas as necessidades. Seja, em parte é verdade. Seja dos empresários, que hoje estão muito bem obrigados, seja dos governos, que sempre arrecadaram impostos com isso. Sim. Né? Agora, nós vamos ter uma dificuldade. Se a gente continuar, nós vamos ficar capenga, uma perna vai ficar menor que a outra. Sim. Porque vai faltar dinheiro para as dificuldades sociais. E aí se faz a mudança de pensamento com novas ideias, com um novo jeito de pensar, que aí nós temos que estar trabalhando e dialogando para isso. Por isso que eu, quando eu tenho a oportunidade de conversar um pouco, vou falar de Joinville. Joinville tem alguns problemas importantes, apesar de ser uma ilha de excelência em várias questões econômicas, financeiras e tal. Mas nós não temos uma política habitacional para atender a migração gigante que vem para a cidade. Gigante, que está só começando, tá? Essa migração de profissionais do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que estão vindo para cá nos últimos 3, 4 anos, é só o começo de uma caminhada gigante que eles vêm para cá. Por quê? Porque eles olham no Google Maps, onde for ali e tal, olhar onde tem emprego no país. Tem Sorocaba, Joinville, Jundiaí, Maringá e Juiz de Fora. Juiz de Fora, não quero. No Sul tem praia, lá tem. Vem gente correndo para cá. E vai ter cada vez mais. Esse pessoal tem política habitacional? Não. Pois é. Tem saneamento, os aluguéis caros, tem saneamento na cidade? Não. 40% da população. Quer dizer, nós temos que resolver algumas coisas essenciais. Tem pavimentação na cidade? Péssima. 650 quilômetros de ruas sem nenhuma pavimentação. Isso não é da prefeitura, tá? Olha a Joinville em dados. 650 quilômetros de ruas sem nenhuma pavimentação, nem paralelepípedo. Em 2025, já falei isso para 3 prefeitos. Eu acho inaceitável. Pavimentação nesse nível não pode ter. Saneamento a 40%, nenhum governo quis colocar dinheiro e não quer, porque é muito caro, depende de financiamento externo ou até do governo federal, e depende de querer fazer. E aí é caro, não fazem pouco. Então vamos arrastando essas dívidas sociais de 30 anos para hoje. E até quando, né? Elton Zata Guerra. Essa entrevista era para umas 3 horas. Mais ou vai menos. longe. Só que, infelizmente, eu tenho que dar uma notícia ruim para ti. Já passamos de 1 hora? Estouramos o nosso limite. Meu Deus! Vamos ter que agendar aqui com o nosso convidado mais uma vinda aqui. Olha, a caderneta dele está recheada. E quero fazer uma observação, né? Aqui. É um jornalista raiz. E já fazia muito tempo que eu não via um jornalista raiz com uma cadernetinha ali, ó. Tudo sendo anotado. Eu sou das antigas. Parafraseando junto, né, do futebol,
É um estilo Joel Santana com a sua prancheta. Exatamente. Cláudio Letts, infelizmente, não, avançou bastante, né? Dialogar para avançar. E assim, foi um papo maravilhoso. Eu quero dizer, uma aula, na verdade. Eu vou te trazer mais vezes aqui para a gente conversar. Sempre adoro. E talvez aí a gente fale, vamos pegar o Letts e gravar 2 programas, aproveitar a agenda, né? Exatamente. Faz um, depois faz outro e a gente lança meses subsequentes. Mas é maravilhoso ouvir quem conhece da história, conhece dos pormenores, né? E que vivenciou várias situações na história, tanto política quanto econômica do nosso Brasil e aqui da nossa cidade. É muito bom te ouvir, e tu sabe que eu já te falei isso toda vez que eu estou junto com ele, que ele está falando, são informações preciosas que eu acabo absorvendo para o meu dia a dia. Muito obrigado mais uma vez. Eu que fico muito agradecido pela oportunidade de estar aqui com vocês e, à medida da possibilidade, da necessidade, havendo interesse por parte da emissora, eu, Elton, a gente está aqui para conversar. Com certeza, e para acompanhar mais o Letts, é o piara.net, é isso? Perfeitamente. E rede social é avesso. As redes sociais eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, tenho Facebook. Então, Instagram e Facebook também está lá, é só procurar. E e depois assistir quantas vezes quiser essa entrevista maravilhosa. Perfeitamente. Tá bom, Letts? Muito obrigado. E você que ficou conosco até agora, muito obrigado. Não esquece de curtir, não esquece de ativar o sininho e de compartilhar com seus amigos. É muito importante você informar os teus amigos esse canal importante que nós criamos aqui na cidade para dialogar e avançar. Até quarta-feira. Até quarta-feira com mais um grande entrevistado. Abraço, pessoal.